Olá, graça e paz, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um vídeo da série Jornada da Leitura Bíblica. E hoje nós vamos falar a respeito do livro de 1 Samuel. Bem, o livro tem como título o nome de Samuel, que foi o último juiz e o primeiro profeta de Israel. E ele foi o homem que Deus usou para estabelecer o período de monarquia em Israel. Originalmente, nos manuscritos hebraicos, os livros de 1 e 2 Samuel consistiam em um único livro, sendo que na Septuaginta, que como os irmãos sabem é a tradução da Bíblia para o grego, ela unia os livros de 1 e 2 Samuel com os livros de 1 e 2 Reis, e os denominava de primeiro, segundo, terceiro e quarto livro dos reinos ou reinados. A Vulgata, que é a tradução da Bíblia para o latim, denominava esses livros de 1 e 2 Samuel e os de 1 e 2 Reis como 1º, 2º, 3º e 4º Reis. Mais tarde, eles foram divididos pelos tradutores da Septuaginta, e essa divisão foi seguida pelas demais traduções modernas na nossa língua e no hebraico também, e ficou como conhecemos hoje. Quanto à autoria e à data do livro, a tradução judaica atribui a autoria dos livros de 1 e 2 Samuel ao profeta Samuel, a Natã e Gade, conforme está escrito lá em 1 Crônicas, capítulo 29, versículo 29. Referente à data, a maioria dos estudiosos acreditam que a data da escrita dos livros de Samuel, o 1º e o 2º, varia entre o ano da morte do rei Davi, já que o livro termina com as últimas palavras dele, que foi no ano de 970 a.C., até 722 a.C., que foi o ano do cativeiro do Reino do Norte pela Síria. Nós vamos falar isso um pouquinho mais para frente. Esse período é provável, uma vez que os livros de Samuel trazem uma referência ao reino já dividido entre Israel como Reino do Norte e Judá como Reino do Sul. A exemplo de 1 Samuel, capítulo 27, versículo 6, onde traz a declaração de que Ziclag pertence aos reis de Judá até os dias de hoje. O que seria uma evidência, de que a escrita desse livro teria sido concluída após o período de Salomão, em torno de 930 a.C. Os acontecimentos dos livros de 1 e 2 Samuel ocorreram entre os anos de 1105 a.C., com o nascimento de Samuel, a 971 a.C., registrando as últimas palavras do rei Davi. Portanto, os livros compreendem um período de aproximadamente 135 anos de história. O livro de 1 Samuel tem como propósito mostrar a transição do período da teocracia, onde o próprio Senhor Deus era o rei soberano de Israel, para o período da monarquia, onde seria designado um monarca ou um rei, que é o título mais conhecido por nós. Esse rei seria um rei terreno para Israel, que apesar de ter esse rei, eles continuariam sendo governados pelo próprio Deus. Então, ele registra a história de Israel do final do período da Era dos Juízes até a morte de Samuel, o primeiro rei de Israel que governou durante 40 anos. Então, o livro narra o nascimento, o chamado e o ministério de Samuel, bem como a unção de Saul como rei e a sua rejeição, e a unção de Davi e a sua ascensão. Nós vimos até aqui que a primeira geração que foi liderada por Josué e guiada por Deus na conquista da terra prometida foi fiel a Deus e serviu ao Senhor todos os dias da vida de Josué e dos anciãos que ainda sobreviveram durante muito tempo depois da morte dele. Apesar da falha em obedecer a Deus quanto à ordem de expulsar todos os cananeus daquela terra, eles ainda continuaram servindo ao Senhor, diferente das gerações posteriores,
que, além de assimilar a cultura e os costumes pagãos, negligenciaram o ensino e a transmissão da lei aos seus descendentes, resultando em uma geração corrompida que não dava ouvidos aos juízes e que praticava a idolatria. Isso trouxe consequências trágicas, como nós vimos lá no livro de Juízes. Acontecia uma espécie de círculo vicioso, onde, para disciplinar Israel e trazer o seu povo de volta para si, o Senhor Deus permitia que os inimigos oprimissem Israel, o que fazia com que o povo fosse clamar a Deus. Eles se arrependiam dos seus pecados, pediam perdão e assim Deus levantava um juiz que dava livramento ao seu povo. Mas, durante o período de paz, eles se corrompiam novamente e se afastavam de Deus, o Senhor, outra vez, e voltavam a sofrer as consequências dos seus pecados. E, novamente, eles clamavam a Deus. Os valores morais e a fé dos israelitas estavam seriamente comprometidos. Tanto que o livro de Juízes termina dizendo que cada um fazia o que achava mais reto. Ou seja, eles não seguiam mais a lei de Deus. E é nesse cenário que o profeta Samuel nasce e cresce, em meio a sacerdotes corruptos que desrespeitavam a lei de Deus, de juízes que não eram justos, e nós vemos que se a liderança estava corrompida, então o povo também estava longe do Senhor. Mas Deus preserva Samuel, o chama e o prepara para o seu ministério de juiz, profeta e de sacerdote. Porém, o povo de Israel não queria mais Samuel como juiz, apesar de ele ter sido um juiz justo e obediente à lei de Deus. Eles queriam ser como as outras nações, eles queriam um rei. A questão em si não era ter um rei, porque, como nós vimos anteriormente, lá em Deuteronômio capítulo 17, versículo 14, Moisés já havia deixado todas as instruções para regularizar o reino no momento em que Israel fosse ter um rei. Era o propósito de Deus. Porém, Deus instituiria esse rei e o faria no momento certo. O problema é que o povo estava rejeitando o próprio Senhor como rei soberano de Israel e o seu governo, e queriam um rei que fosse de acordo com os seus ideais. Naquela época, o povo estava sendo oprimido por outras nações já há algum tempo, como nós vimos anteriormente. E eles pensavam que se tivessem um rei terreno, tudo seria diferente. Eles queriam um rei para lutar por eles à frente das batalhas, quando na verdade o próprio Senhor Deus usava essas nações para disciplinar Israel. Mas mesmo assim, ele não deixava de cuidar deles, de lutar as suas batalhas, indo à frente e guerreando por eles e preservando o seu povo. Se Israel se arrependesse dos seus maus caminhos e fosse obediente ao Senhor, as bênçãos do Senhor os acompanharia, como vimos lá no livro de Deuteronômio. Mas a motivação de querer um rei era que eles estavam rejeitando o governo do próprio Deus, querendo ser como as outras nações. E então Deus lhes permitiu que tivessem um rei que eles tanto queriam. Nós veremos então que Deus permite que Israel tenha um rei, faz todas as advertências a respeito de todas as consequências que ter um rei traria para o seu povo e escolheu o rei de Israel. No decorrer de toda a história do livro de 1 Samuel, é possível observarmos que Saul era o reflexo do próprio povo, porque ele foi um rei que teve muita dificuldade em obedecer às ordens de Deus e se submeter a ele. E não apenas isso, ele também tinha muita dificuldade de assumir os seus erros, confessá-los, se arrepender diante do Senhor e mudar as suas atitudes. E como consequência, ele foi deposto do seu cargo pelo próprio Deus. Nós vemos que essa era a mesma atitude de Israel para com Deus. Eles não se submetiam ao seu governo e tinham um rei que agia da mesma forma. Então, no livro de 1 Samuel, nós veremos:
Do capítulo 1 ao capítulo 7, a transição do período dos juízes para a monarquia. Do capítulo 8 ao capítulo 15, o início da monarquia em Israel, onde veremos Saul sendo ungido e levantado como rei, as suas vitórias nas batalhas, a sua desobediência e a rejeição dele pelo próprio Deus. Dos capítulos 16 até o capítulo 31, nós vamos ver a ascensão de Davi, que foi o rei que Deus escolheu em lugar de Saul. Nós vamos ver nesses capítulos a perseguição de Saul contra Davi, tornando-o fugitivo do rei e do reino. Vamos ver também Davi poupando a vida de Saul, onde, apesar de toda a perseguição e de todas as tentativas de Saul de tirar a vida de Davi, Davi se mostra temente a Deus. Reconhece que Saul exerce um ofício sagrado diante de Deus e por isso em nenhum momento intenta contra a vida de Saul. Nós vamos ver também a morte de Samuel e a morte de Saul e de seus filhos na batalha contra os filisteus. O livro de Samuel nos mostra que, mesmo o povo sendo precipitado em pedir a Deus algo que ele mesmo providenciaria no momento certo, o Senhor Deus não perdeu o controle da história. Ele é soberano. E mesmo em meio a nações pagãs, uma geração corrompida, onde o povo de Deus se distanciou do seu único e soberano rei, no meio de pessoas que não se submetiam ao seu governo, é possível sim permanecer fiel a Deus. E nós temos como exemplo a vida de Ana, de Samuel, de Abigail, de Davi, entre outros exemplos no livro. Como nós já vimos até aqui e ainda veremos mais adiante, em toda a história, Deus sempre preserva para si o seu remanescente fiel. E ele faz isso por amor à sua aliança. Bem, por enquanto, nós ficamos por aqui. Que Deus abençoe, boa leitura e até o próximo vídeo, se Deus assim permitir.